Olá pessoal, meu nome é Bruno, eu sou técnico em segurança do trabalho, bombeiro civil, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a NR17, né? Ela trata sobre ergonomia, nós vamos citar alguns princípios aí para que nós tenhamos um ambiente de trabalho saudável, né? Dentro do decorrer do nosso treinamento, nós iremos citar pontos para que todos os funcionários executem suas atividades, principalmente em escritório, né? Tanto no escritório ou indústrias, né, para que eles possam executar as atividades com o máximo de segurança e com o máximo de conforto, né? Então todas as medidas nós veremos dentro deste treinamento. Esse treinamento ele é baseado em um módulo, um treinamento para conhecimento da NR17 e também procedimentos operacionais aí. Então a NR17, né, essa norma regulamenta visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Então a NR17 ela trata sobre estabelecer parâmetros que permitam a adaptação da condição de trabalho ao trabalhador e nunca o trabalhador se adequar à condição de trabalho. Por exemplo, eu trabalho com uma cadeira de escritório e uma mesa. Aquela mesa ela tem que adequar, ela tem que ser adequada à minha altura, aquela cadeira, para que eu tenha, né, um trabalho saudável e não eu simplesmente me adequar àquele ambiente de trabalho. Então, a ergonomia surgiu junto com o homem primitivo, com a necessidade de se proteger e sobreviver. Sem querer, o homem primitivo começou a aplicar os princípios da ergonomia ao fazer seus utensílios de barro para tirar alimentos e cozinhar, fazer tacapes e para se defender ou abater animais. Ele exercia a mesma atividade com menos esforço e mais conforto. Então nós temos ali na primeira figura, né, da parte superior direita, ele já utilizando algum equipamento, alguma máquina, alguma pedra ali para poder gerar algumas faíscas. Logo abaixo, ele abateu um animal e aí utilizou um princípio de ergonomia, né? Começou os princípios de ergonomia na época, que é utilizar uma estrutura, uma madeira, para poder auxiliar para carregar aquele animal. Então, dentro da história ainda, a Revolução Industrial teve início no século XVIII, na Inglaterra. Foi marcado pelo grande salto tecnológico nos transportes e máquinas. Se por um lado a máquina substituiu o homem, gerando milhares de desempregados, por outro baixou o preço de mercadorias e acelerou o ritmo de produção. As fábricas da época não apresentavam melhores condições de trabalho e nem de higiene, que eram precárias e de péssima iluminação. O salário era baixo, além de homens trabalharem, homens e mulheres e crianças trabalhavam juntos e chegavam a ficar até 18 horas por dia dentro das fábricas. Foi na Segunda Guerra Mundial que os aliados, agrupados com os mais diferentes biotipos jamais vistos no exército, começaram a perceber que o armamento precisava ser projetado e montado e desmontado, e usando a função do tamanho do soldado ou serviço de engenharia, né? Então o soldado que tinha mais força, ele sofria um pouco mais com essa situação porque ele carregava um material mais pesado. E como pode-se notar, a ergonomia surgiu em função da necessidade do ser humano cada vez mais querer aplicar menos esforço físico e mental nas atividades diárias. Mas, e nos dias de hoje? Evoluímos, né? Então, essa é uma cena de um filme, como levar a areia para o segundo andar, né? Então, segundo uma determinada teoria, né, da criação, simboliza para a gente a questão da ergonomia, né? Nós não voltando isso aqui para a questão religiosa e simplesmente para a questão, nós estamos orientando ali o nosso aluno, a pessoa que está tendo esse treinamento de ergonomia, simplesmente observar ali a curvatura, né, entre o homem ao caçar, o homem primitivo, e até os dias de hoje, né? Então nós melhoramos, nós evoluímos, né, a nossa postura, tá? Então esse treinamento de NR17 é voltado para essas situações aí. Então, o que é ergonomia? Conceito da Associação Brasileira de Ergonomia, ABERG. A ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e psicologia do ser humano. Definição da OIT, Organização Internacional do Trabalho.
é a aplicação das ciências biológicas humanas e o ajustamento mútuo ideal entre o homem e o seu trabalho, cujos resultados se medem em termos de eficiência humana e bem-estar no trabalho. E é um conjunto de ciências e tecnologias que procuram um ajuste confortável e produtivo entre o ser humano e o seu trabalho, né? São algumas definições aí. Onde aplicamos a ergonomia nos dias de hoje? Primeiro, no lar, né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós aplicamos diariamente a ergonomia, né? Mesmo sem saber, nós estamos ali com posturas incorretas, né? Os vícios diários, no transporte, na escola, no lazer e principalmente no trabalho, que esse treinamento é voltado principalmente para a ergonomia nos postos de trabalho. Então, para pensar que certas atividades rotineiras podem causar problemas tanto para homens como para mulheres. Por exemplo, lavar roupas no tanque, lavar louças, né? A louça, arear panelas, trocar botijão de gás rolando. E que um dia de faxina em casa pode ser tão ou mais desgastante que seu dia de trabalho da empresa. Então, as atividades diárias dentro do nosso ambiente doméstico, ele pode ser tanto ou até mais desgastante do que atividades dentro do nosso ambiente profissional. Que durante todas as nossas vidas movimentamos, fazendo diversas tarefas, que algumas tarefas e movimentos realizados em nossa casa podem trazer sérias consequências à saúde e acabar por se manifestar na empresa, que prevenir apenas no trabalho é fazer prevenção parcial, incompleta e que pode ter efeito duvidoso. E aí, tratando sobre riscos ergonômicos, são fatores psicofisiológicos relacionados ao trabalho que o ser humano fica exposto durante o seu desenvolvimento das suas atividades, né? Vou citar alguns, você pode parar o vídeo para consultar o restante. Primeiro, trabalho físico pesado, posturas incorretas, treinamento inadequado ou até inexistente, trabalhos em turno, trabalho noturno e monotonia e repetitividade. Ritmo excessivo e pressão explícita ou implícita para manter o ritmo e metas estabelecidas, né? Temos demais aí que você pode parar para consultar. Então, são alguns tipos de risco ergonômico presentes dentro do ambiente de trabalho que atrapalham, né, o nosso bom andamento ali das atividades rotineiras. Temos os fatores biomecânicos relacionados à força, né, que você executa para levantar uma caixa, para transportar um material, postura inadequada, que estão ligadas à estática e dinâmicas, tá? E também à repetitividade, tá? Então, movimentos repetitivos aí para um determinado local, determinado espaço, né? Determinado atividades que eu execute ali. Então, ali, força, frequência e postura. Então, os fatores de risco. Temos também relacionados aí os fatores ambientais, que estão relacionados ao ruído, temperatura, no caso, calor excessivo, iluminação, ventilação, umidade relativa do ar, conforto visual, cores, sinalizações e etc. E também organização do trabalho. Temos aí os fatores pessoais relacionados aí a mulheres, gestantes e necessidades especiais, né? Então, mulheres aí por conta de peso, né? De levantar algum peso, gestantes também, né? E também as pessoas com necessidades especiais são fatores de riscos aí, pessoais. Temos os fatores aí sociais, que estão relacionados a relacionamento de chefia entre colegas, preconceito racial, sexual, profissional, e exposição pública por não atender metas, e até perseguição. E fatores relacionados à organização do trabalho, no caso, são horas extras excessivas, trabalho em turno de revezamento, o absenteísmo, né, que é o aumento do trabalho para os presentes, afastamento, férias, né, que vai aumentar, né, o trabalho para os presentes, distribuição de tarefas desbalanceadas, retrabalhos, problemas de qualidade do produto, problemas de manutenção com máquinas, equipamentos e ferramentas. E nós temos aí em relação à correção, concepção e conscientização. A correção ela atua de maneira restrita em modificando elementos parciais de pós-trabalho como iluminação, ruído, dimensão e abordagem microergonômica, né? Modificação de uma situação existente. A concepção atua diretamente no projeto do posto de trabalho, no caso de normas específicas de projeto. E a conscientização atua para que o trabalhador usufrua dos benefícios do posto de trabalho,
quanto à boa postura e o uso adequado de imóveis e equipamentos, no caso aí a capacitação. Falando um pouco sobre o desenvolvimento atual da ergonomia. O desenvolvimento atual da ergonomia pode ser caracterizado, então, segundo 4 níveis de exigência. Primeiro, as exigências tecnológicas, né? Técnica de produção. Temos econômicas, relacionadas à qualidade e custo de produção, as sociais, que são as melhorias em condições de trabalho, e as organizacionais, que são a gestão participativa. Então, como podemos trabalhar a ergonomia em cada uma dessas exigências? Através da ergonomia multidisciplinar. A ergonomia caracteriza-se por reunir diversos campos do conhecimento humano, portanto, diferentes profissionais atuarão nas empresas buscando a adequação do ambiente de trabalho. Médico do trabalho ajuda na identificação dos locais que provocam acidentes ou doenças ocupacionais e realiza acompanhamento de saúde. Os psicólogos, envolvidos no recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, auxiliam na implantação de novos métodos de trabalho. O engenheiro contribui no aspecto técnico e tecnológico, modificando máquinas, ambientes e processos. E o desenhista industrial auxilia na concepção e adaptação de máquinas, equipamentos, ferramentas pós-trabalho e sistemas de comunicação. O enfermeiro do trabalho contribui na recuperação de trabalhadores acidentados e na prevenção de doenças ocupacionais. O engenheiro ou técnico de segurança ajuda na identificação e correção das condições insalubres e perigosas. Programador de produção contribui para criar um fluxo de trabalho mais uniforme, evitando a fadiga e sobrecarga. E administrador ajuda a estabelecer planos de cargos e salários mais justos para motivar os trabalhadores. E o comprador auxilia na aquisição de máquinas e equipamentos mais seguros e menos tóxicos, né? Ele vai auxiliar, principalmente o comprador, na compra de materiais de acordo com as normas vigentes aí, né, no Ministério do Trabalho e outros procedimentos técnicos administrativos. O trabalhador leva-se em conta as características físicas, fisiológicas, sociais e psicologia, influenciam na idade, treinamento e motivação. Máquinas são todas, né, ajudas materiais que o homem utiliza no seu trabalho, englobando os equipamentos, ferramentas, mobiliários e instalações. O ambiente, ele é toda a característica do ambiente físico que envolve o trabalhador durante a realização de sua atividade, como temperatura, ruídos, vibração, iluminação, presença de poeira, gás e radiação. A informação de comunicação existente entre os elementos de um sistema, a transmissão de informações de alimentação e tomada de decisão. Referente à organização, é o conjunto de fatores anteriores no sistema produtivo, envolvendo processos e pessoas e administração dos mesmos, além da cultura da empresa. Consequências do trabalho. Questão de controle como tarefas de inspeção, estudos de erro e acidentes, gasto energético, fadiga e estresse, tá? E aí entrando um pouco sobre o prejuízo nas organizações pela falta de ergonomia. Primeiro o absenteísmo, né, que é a perda de produtividade. Gastos com afastamentos, né, pessoas, funcionários afastados, indenização por dano físico, contingente de trabalho com restrição, deterioração nas relações humanas e a pressão de fenômenos, no caso LER e DORT, né, sobre a empresa, que é o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Então, uma breve explicação. As lesões por esforço repetitivo, LER, representam uma síndrome de dor nos membros superiores que podem causar lesão no sistema tendíneo, muscular e ligamento, causadas principalmente por atividades que exigem movimentos repetitivos em alta frequência em postura forçada. Assim como a LER, o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, que é o DORT, é caracterizado por esforço repetitivo. Nesse caso, são alterações que se manifestam principalmente no pescoço, braços, punhos e demais membros superiores em decorrência do trabalho. Então, o grande desafio entre LER e DORT está em comprovar se o trabalho foi causador, né, das doenças provocadas por repetição e esforço. Temos aí os obstáculos da ergonomia. Primeiro temos a anarquia gerencial, né, uma gerência que não está de acordo com esse sistema de ergonomia.
falta de conhecimento de engenharia e método de trabalho, assessoria inadequadas, valores da empresa, no caso, trabalho igual sofrimento, e o motivo dos altos investimentos para a ergonomia, né? Porque é o certo de se fazer, porque o custo de não fazer supera o custo de se fazer. Quando a empresa está muito pressionada, quando o retorno do investimento e conforto físico e mental é igual eficiência, né? São motivo do alto investimento para ergonomia. Citando algumas soluções ergonômicas aí, primeiro a eliminação do movimento, postura, críticos, pequenas melhorias, projetos ergonômicos, revezamento, melhoria de métodos, melhoria da organização do sistema de trabalho, preparação para o trabalho, exercício de aquecimento, distensionamento e ginástica compensatória, orientação ao trabalhador e cobrar as atitudes corretas, seleção mínima, pausas para recuperação, ingerir líquidos, no caso água ou soro fisiológico. Então, soluções aí que nós devemos, né, podemos acrescentar dentro do nosso ambiente de trabalho para ter um ambiente mais saudável, um ambiente mais sem ocorrências de lesões ocasionadas aí por situações anti-ergonômicas, né? Então, requisitos para uma boa solução mecânica. Primeiro, os fatores biomecânicos, epidemiológico, fisiológico, psicofísico e a produtividade. E os pilares para a eficiência do processo de ergonomia são apoio da alta gerência, né? Você tem que ter um apoio da alta gerência para motivar esses funcionários, e aí participação dos trabalhadores, treinamento de ergonomia para todas as chefias e empregados, eficácia do serviço médico, estruturação administrativa para acompanhar os problemas e as medidas corretivas e preventivas, comitê de ergonomia e acompanhamento dos resultados e melhoria contínua. E entrando aí em prevenção, as duas principais dimensões a ter em conta na correção de postos e locais de trabalho são variabilidade humana e a natureza da tarefa. Com base neste conhecimento prévio, é possível definir um conjunto de princípios e regras para um posto de trabalho ergonômico. As principais princípios e regras gerais. Primeiro, assegurar uma postura de trabalho confortável. Eliminar ou reduzir o mais possível esforço físico excessivo. Proceder à organização dos tempos de trabalho com existência de pausas. Reduzir ou evitar a excessiva repetitividade de tarefas e movimentos. Assegurar uma boa acessibilidade ao posto de trabalho, equipamentos e ferramentas. Disponibilizar ferramentas e equipamentos que obedeçam aos critérios ergonômicos. Assegurar condições ambientais, ruído, iluminação, temperatura confortáveis, isentas de riscos. Tá? E aí algumas orientações para os trabalhadores. Nós temos ali duas figuras de uma forma totalmente incorreta de trabalho e uma outra já adequada. Então, tronco, cabeça e membros numa posição natural relaxada. Alterações frequentes de posição, superfície de apoio ampla, altura do assento ligeiramente inferior ao comprimento da perna, pé completamente apoiado no solo ou apoia-pés, joelho refletivo no ângulo reto, cadeira com encosto regulável, reto e cadeira com encosto regulável e apoio de braços. E aí a prevenção, né, uma orientação em relação à prevenção para algum problema que possa ter com você, trabalhador, orientação para posto de trabalho com visor. A distância do visor deve ser de 45 a 70 centímetros, a altura do visor, a altura dos olhos, teclado mais horizontal possível, a altura do cotovelo e no alinhamento do corpo, mouse colocando mais próximo do teclado, a cadeira regulável e com encosto, a ausência, sempre que possível, de reflexos na superfície do trabalho e cores suaves no espaço de trabalho, tá? Então aí é um colaborador, né, de um trabalho administrativo que está ali totalmente correto, né? Então vocês podem parar o vídeo e poder estudar esse trabalhador. Temos aí questão de orientações a postos de trabalho que ficam em pé, né? Então, primeiro, evitar a inclinação do corpo, peso do corpo igualmente distribuído pelos pés.
Altura da superfície de trabalho ajustável à altura do trabalhador. E controles e objetos necessários posicionados a uma altura inferior dos ombros, né? Então, você pode também estar parando essa figura e praticando aí no seu ambiente de trabalho, ou também no seu ambiente doméstico aí, essas recomendações. Outras orientações de postura, né? Então nós vemos aí uma figura certa e uma figura errada, né? Então temos ali a primeira, é uma figura certa, você apoiar os seus joelhos ao chão, você colocar toda a força nos seus joelhos, e a segunda é uma postura errada, que você está ali esforçando, né? Forçando mais a sua coluna. De uma outra forma, você está com a sacola fazendo um sobrepeso ali dos dois locais, e um outro figura aí, uma senhora aí, fazendo de uma forma incorreta, né, de um só lado lá, tendendo a tendência de que tem uma lesão naquela região. Temos aí outras situações de postura. Para quem trabalha com manuseio de máquinas, né, ou até caixas, aí a primeira figura representa muito bem. Sempre você parar sobre ela, tensionar os seus joelhos, agachar e levantar com sua coluna ereta, né, para evitar lesões na coluna. Outras orientações em relação à postura. Outras situações relacionadas à postura, tanto no seu dirigir, né, no seu veículo, ou até para dormir, né? Você pode acordar, dependendo da sua postura à noite, você pode ter um dia aí não favorável aí, ou até uma dor em alguma parte do seu corpo. Duas situações aí, uma correta e também uma incorreta. Então aí são os equipamentos, né? Alguns equipamentos aí para poder auxiliar na questão ergonômica, né? São melhorias ergonômicas dentro de ambiente de trabalho para máquinas que provavelmente os colaboradores ficariam em pé. Uma outra situação. E aí, por último, né, nós vamos citar a ginástica laboral, né? Então, a ginástica laboral nada mais é do que você parar, ter uma pausa de 10 a 15 minutos no seu ambiente de trabalho e fazer alguns exercícios físicos, né, de relaxamento dos seus músculos, né? Então, a princípio denominada ginástica de pausa de operário, surgiu em 1925 na Polônia. Depois foi sendo aderida também em outros locais, como Holanda, Rússia, Bulgária e Alemanha. Em 1928 chegou ao Japão, sendo aplicada nos trabalhadores do correio, e após a Segunda Guerra Mundial espalhou-se por todo o país. Como resultado, observou-se a diminuição dos acidentes de trabalho, o aumento da produtividade e a melhoria das condições do trabalho. E atualmente as pessoas são consumidas pelo trabalho do que no século, né, no século XX, mas em compensação, a automação e a informatização, o avanço tecnológico, fizeram com que muitos trabalhadores sejam operadores de máquinas e, ao mesmo tempo, que se afastou dos seus trabalhos, né? Século XIX, e ao mesmo tempo se afastou dos trabalhos ou outros, tornando o trabalho exaustivo e mais exigente. Mais do que nunca, as pessoas trabalham sozinhas, sendo pressionadas por metas e tarefas a cumprir. A ginástica laboral tem o objetivo de manter a saúde dos funcionários de determinado local de trabalho através de exercício físico, direcionados para aquela atividade profissional durante o expediente. Além de diminuir a carga de estresse por interromper o trabalho, a ginástica laboral ainda evita o sedentarismo. Esta prática pode evitar e melhorar muito, né, o desempenho de um funcionário, além de evitar lesões por esforço repetitivo, LER e outras doenças provocadas pelo trabalho contínuo e falta de exercícios físicos. Por conta destes benefícios, ela ajuda a diminuir o afastamento dos funcionários pela empresa, e a ginástica é composta por exercícios físicos de tipo alongamento, relaxamento muscular e flexibilidade das articulações. E é uma prática coletiva, promovendo a descontração e interação entre os colegas de trabalho. Além disso, ela age psicologicamente ajudando e aumenta o poder de concentração e motivos em sua autoestima, né? Então, esse aí foi o nosso conteúdo de NR17, nosso material aí
de instrução sobre procedimentos a ser executados dentro do ambiente de trabalho para melhoria contínua, né, de situações anti-ergonômicas. Né? Nosso material fala sobre ergonomia. Espero que vocês tenham tido o máximo de conhecimento em relação ao material. Estude a nossa apostila completa e lembrando que a nossa plataforma de cursos online tem todos os materiais GNR e aguardo vocês aí em um próximo conteúdo. Até breve.